E aí, pessoal, vamos para mais um dia. Leitura Trader, Poder e Alta Performance de Paulo Vieira. Estamos no capítulo 2, Poder da Autorresponsabilidade. E vamos dar continuidade na leitura exatamente na lei número 6, não julgar as pessoas. Se você não assistiu ainda os capítulos anteriores, clica aqui embaixo agora, tem todos os capítulos para que você possa acompanhar essa leitura conosco desde o começo, ok? Vamos nessa? Lei número 6, não julgar as pessoas. Quando alguém nos ofende, a reação normal da maioria das pessoas é se magoar e entender a ofensa como algo pessoal e direto. Quando alguém nos fecha no trânsito, o mais comum é xingar, reclamar e até fazer sinais agressivos e obscenos, entendendo a fechada como algo proposital e pessoal, algo que o suposto barbeiro faz de propósito contra você. Essa maneira de levar a vida é muito pesada e nada produtiva. É como dar força e poder a alguém que não deveria ter força nem poder sobre a vida. É deixar um desconhecido mandar em seus sentimentos e emoções. Quem é autorresponsável não julga os outros, e sim o comportamento deles. Seu diálogo interno é mais ou menos assim: que barbeiragem aquela pessoa fez, poderia até causar um acidente. Já uma pessoa com um nível baixo de autorresponsabilidade diria, ou melhor, gritaria assim: Ei, seu irresponsável, quer me matar? Cretino, imbecil, onde você comprou essa carteira? E dali sairia irritado e zangado, tendo suas próximas horas influenciadas negativamente por quem cometeu a barbeiragem. Se agredir verbalmente funcionasse, não teríamos mais barbeiros no trânsito. Em vez de julgar e condenar as pessoas, tente julgar e compreender as atitudes. Assim, você pode compreender as pessoas que cometem barbeiragem. Podem ser maravilhosas, pessoas que nos magoam, podem se tornar nossos melhores aliados. Pessoas que não são tão verdadeiras conosco podem virar os nossos protetores. Se cada um de nós, em vez de procurar os erros e falhas nos outros, procurássemos em nós mesmos, o mundo seria muito melhor, com menos ofensa e mais verdade. E como está na Bíblia, com a mesma moeda que julgas, será julgado. Há ainda outra passagem que diz que só Deus pode julgar os vivos e os mortos. A nós só compete julgar comportamentos e ações, e de preferência, começando por julgar os nossos próprios. Lei número 7. Não se irritar. Inevitavelmente enfrentamos situações desafiadoras que podem colocar à prova a nossa paciência. Quantas vezes você já se sentiu irritado por uma coisa simples? Por exemplo, aquela dívida do cartão de crédito que parece impagável, ou aquela discussão em casa por causa de decisões mal tomadas ou falhas na comunicação. Pensando em como lidar com situações assim, desenvolvi a 7ª lei da autorresponsabilidade. Se é para se irritar, seja paciente e compreenda o todo. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Efésios 4:2. Amigo, amiga, paciência não é apenas esperar, mas manter uma atitude positiva enquanto espera. Imagine-se na seguinte situação: você está preso em um engarrafamento, a caminho de uma reunião importante, e a frustração começa a surgir, pois sabe que o trânsito vai atrasá-la. Sua reação imediata pode até ser irritação. Talvez bater no volante ou reclamar alto. Porém, você pode se perguntar: por que estou atrasado? Na próxima vez, sair mais cedo de casa. Existe alguma rota diferente em que eu possa economizar o meu tempo? Isso é compreender o todo, entender a raiz da irritação, e é o primeiro passo para lidar com ela de forma sustentável e equilibrada. Pergunte-se: o que realmente está causando este sentimento? É a situação em si ou a percepção dela? Quais fatores externos podem ter influenciado? O que aconteceu? Por isso, lembre-se que compreender o todo significa olhar além do imediato e superficial. Fazer mais perguntas, em vez de acreditar que possui todas as respostas. Historinhas mais comuns para justificar a irritação.
Eu não consigo me controlar quando algo me irrita. É mais forte do que eu. As pessoas ao meu redor são incompetentes. Como não ficar irritado? Eu reajo assim porque me importo demais. Não dá para ser paciente com tanta coisa errada. Ninguém entende a pressão que eu estou sofrendo, por isso que eu me irrito tanto. Comprovo diariamente que pessoas pacientes e compreensivas tendem a ser mais felizes, resilientes e capazes de enfrentar adversidades. Por isso, chegou a hora de viver essa realidade na vida real. Afinal, as situações desafiadoras são oportunidades disfarçadas para você se tornar uma versão melhor de si mesmo. Por isso, abrace a paciência e compreenda o todo. Por isso, lembre-se que compreender o todo significa olhar além do imediato e superficial. Fazer mais perguntas em vez de acreditar que possui todas as respostas. Historinhas mais comuns para justificar a irritação. Eu não consigo me controlar quando algo me irrita. É mais forte do que eu. As pessoas ao meu redor são incompetentes. Como não ficar irritado? Eu reajo assim porque me importo demais. Não dá para ser paciente com tanta coisa errada. Ninguém entende a pressão que estou sofrendo, por isso eu me irrito tanto. Comprovo diariamente que pessoas pacientes e compreensivas tendem a ser mais felizes, resilientes e capazes de enfrentar adversidades. Por isso, chegou a hora de viver essa realidade na sua vida. Afinal, as situações desafiadoras são oportunidades disfarçadas para você se tornar uma versão melhor de si mesmo. Por isso, abrace a paciência e compreenda o todo. Como usar as 7 leis da autorresponsabilidade? Como em tudo na nossa vida, o que se fala e como se fala são hábitos, algumas vezes produtivos e engrandecedores, e outras vezes destrutivos e limitantes. Ao usar a autorresponsabilidade, podemos optar pelo que nos faz bem. Com um pouco de esforço racional e disciplina, você pode começar a mudar hábitos. Para isso, aconselho que imprima 7 leis em um papel e as cole nos lugares que você mais frequenta e onde ficar mais fácil de se visualizar. Por exemplo, no espelho do banheiro, no retrovisor do carro, na tela do computador, na parede do escritório e em todos os lugares que sejam de fácil acesso e que mantenham atento às 7 leis. Tendo em vista não apenas uma ou duas pessoas, mas centenas mudarem de forma incrível em apenas uma semana. Pondo em prática unicamente as 7 leis da autorresponsabilidade. Imprima, cole, faça um bom uso e comece agora a sua transformação de vida. Lembre-se que tudo muda depois que você mudar. Uma pessoa a quem muito admiro, dona de uma madeireira, colocou as 7 leis em cartazes espalhadas pela empresa, inclusive nos banheiros. O cartaz começa com o título Urgente e logo abaixo estão as 7 leis da autorresponsabilidade. Outros clientes transformaram-na em adesivo. E você, o que fará para disseminá-las? Caso você ainda não tenha compreendido ou concordado, repito aqui um texto publicado em outro livro meu, que traz uma característica comum de quem não traz em si o conceito e a crença da autorresponsabilidade. Pessoas que optam por criticar, reclamar e se esconder atrás dos outros estão à margem da própria vida. Os outros, Luciano Lira Macedo. Veríssimo que me desculpe, mas atribuir tudo de ruim só ao povo é incorreto e incompleto. O povo é aquilo mesmo, talvez até mais, porém não é o único responsável por tudo estar errado. Tem os outros que não prestam. Vamos às eleições de 1989. Todos queriam Lula, mas na hora da verdade vêm os outros e votam em Collor. A anarquia que reina no Congresso nada tem com o povo que não vota leis. São os outros que votam. Os outros fumam nos ônibus e elevadores e nem se preocupam com as boas maneiras ou proibições. Os outros que obedeçam, digam cinicamente: quem é que não sabe votar? Quem votou neste político que, além de corrupto, ficou impune? Quem fura as filas? Quem dirige sem cuidado, achando-se dono das ruas só porque tem carro? Quem entra na contramão? Quem buzina logo que abre o sinal verde? Quem acreditou no choro da santa? Os outros e ninguém mais. Alguém já teve notícia dos acidentes que não sejam provocados pelos outros? Nunca.
Eu nunca viajo. Nunca. Eu, quando viajo, nem me preocupo comigo, mas com os outros, que são irresponsáveis. Ultrapassam nas curvas, guiam com excesso de velocidade. Os outros, sempre os outros. Os outros são a nossa desgraça. Mas quem, afinal, são os outros? Devem ser entes sobrenaturais, pois nunca os outros se identificam. Todos criticamos ou nos escondemos por trás dos outros. Todos projetamos nos outros, nos traços ruins da nossa personalidade. Todos esperamos que os outros mudem e cumpram com o nosso dever, mas ninguém diz quem são os outros. Agora, escreva o nome de quem tem sabotado sua vida, seus sonhos e suas escolhas. Pessoas com baixa autorresponsabilidade culpam a falta de oportunidade como fator imobilizador e responsável pelo que há de medíocre em suas vidas, dizendo: se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse a chance, se meu pai tivesse sido, se eu tivesse mais estudo, como se tem sido mal aplicado. E se eu tivesse isso? Se eu ganhasse aquilo? Se fosse promovido? Se os clientes fossem mais fáceis? Se meu preço fosse mais competitivo? Se eu tivesse mais tempo? Se o dia tivesse 30 horas? O fato é, se não justificasse tanto, se não reclamasse tanto, se não esperasse tanto dos outros, tudo seria diferente na vida dessa pessoa. Durante um seminário para professores universitários, uma professora de educação física, triste e desesperançosa, contestou o conceito de autorresponsabilidade e afirmou que fracassos e insucessos só ocorrem pela falta de oportunidades. Infelizmente, a sorte não me sorriu, disse cheia de pena de si mesma. O pior nisso tudo é que não era apenas uma justificativa pelos seus insucessos. Ela acreditava profundamente que oportunidade acontece ao acaso. Uns têm e outros não. No caso dela, porém, as oportunidades aparecem apenas para os outros. No entanto, ela nunca se perguntou por que as chances surgem para os outros e não para ela. Nunca parou para pensar o que os outros fazem diferente dela para terem oportunidades. Ela foi incapaz de perceber que quem tinha oportunidade agia, pensava e sentia de maneira diferente dela. E justamente essa combinação de comportamentos, pensamentos, sentimentos é o que gerava oportunidades. As pessoas de sucesso não esperam as chances aparecerem, muito menos reclamam quando não aparecem, pois sabem que estão no controle, sabem que tudo o que acontece é criado por elas próprias, de maneira consciente ou inconsciente. Elas estão certas de que nada acontece por acaso e que tudo, absolutamente tudo, é resultado de comportamentos, pensamentos e sentimentos. O que colhemos hoje é a consequência do que plantamos no passado. Acredite, estamos plantando neste exato momento o que colhemos no futuro. Se estou ereto e alegre, estou plantando essa semente. Se mantenho pensamentos, sentimentos e palavras positivas, colherei alegrias e conquistas. Se falo, colherei algo. Se me calo, também colherei. Se me faço presente, terei resultados. E se me ausento, também. Este livro permitirá gerenciar de forma consistente todos os seus comportamentos, seus pensamentos, seus sentimentos e suas atitudes. Dessa forma, os resultados positivos vão acontecer e as oportunidades vão surgir. Quando isso ocorrer, muitos dirão que se trata de sorte, mas você saberá que temos meio de influenciar toda a nossa existência, inclusive a sorte e o azar. Veremos no capítulo que fala sobre linguagem avançada que quando gerenciamos nosso estado presente, comportamentos, pensamentos, palavras e sentimentos, nós nos tornamos capazes de direcionar com grande margem de acerto nossa vida ao alvo desejado. Isso é poder, pessoal, ao seu alcance. Tenho visto que a maioria das pessoas que se julgam desafortunadas e sem oportunidades estão, na verdade, cegas pelas suas crenças limitantes. Essas pessoas não percebem as possibilidades que esbarram nelas, muitas vezes de forma explícita e escancarada. Pessoas que esperam pelas oportunidades não sabem absolutamente nada sobre dirigir ou conduzir a sua própria vida, muito menos sobre autorresponsabilidade. Para elas, viver é, na verdade, sobreviver. E elas levam a vida como dá, como, seja o que Deus quiser. Sempre culpam ou esperam que os outros as ajudem, ou no mínimo não as atrapalhem. E estejam certos, isso dá um azar. E é isso por hoje. Amanhã tem mais, se Deus quiser. Um forte abraço a todos e até mais.